Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Nova Pauta, Estação NP, desta sexta-feira, 8 de maio de 2026. Lembrando, que todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas, nós estamos com o nosso podcast Nova Pauta, Estação NP, trazendo novas edições com conteúdos relevantes, também convidados especiais. A transmissão é ao vivo, pelo Facebook do NP Expresso, canal YouTube e também pela plataforma Spotify. Este podcast tem o apoio do Sicredi, BYD Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana e Lavanderia Ponte Verde. Sexta-feira, 8 de maio de 2026, hoje nós vamos receber aqui, com muito prazer, a doutora Ana Paula Níquel, juíza titular da 2ª Vara da Comarca de Santiago, também do Juizado da Infância e da Juventude, para falar sobre um assunto atual, um tema muito importante, que é o Maio Laranja 2026, que intensifica o combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil, com foco no dia 18 de maio, Marco Nacional de Luta. Primeiramente, bom dia, doutora Ana Paula Níquel, seja bem-vindo ao nosso podcast Nova Pauta, Estação NP. Bom dia, eu quero inicialmente agradecer o convite, porque o Maio Laranja, ele é instituído para justamente nós podermos levar à sociedade a conscientização para a identificação das situações de violência, para a informação de como agir nessas situações, e o papel da imprensa é fundamental para dar voz desse trabalho que é feito sempre pela rede de proteção, pelo sistema de justiça como um todo, mas é importante estarmos de mãos dadas com a imprensa para a divulgação e conscientização da sociedade. Doutora Ana Paula, as principais ações e também o foco do Maio Laranja 2026. Bom, o Maio Laranja 2026, aqui em Santiago, tem um foco principal da implantação do Comitê Municipal da Escuta Protegida e da capacitação de todos os profissionais da educação, professores da rede municipal, estadual e da rede privada, e da capacitação das pessoas que trabalham também nos sistemas de saúde, de assistência social, a respeito da escuta protegida das crianças e adolescentes vítimas e também da identificação dos sinais que essas crianças dão de serem vítimas. Então, da identificação dos sinais e da forma protegida de ouvir essas crianças e adolescentes. Além disso, o Conselho Tutelar aqui da nossa cidade, nos dias 19 a 21, realizará um festival de cinema com adolescentes, uma oportunidade em que será veiculado um filme com essa temática, e depois uma conversa, uma roda de conversa, então, para a conscientização dessas questões de violência, e fechando o Maio Laranja, a caminhada que sempre é realizada, que também é organizada pelo Conselho Tutelar, a caminhada aqui no centro da cidade de conscientização e de chamamento da sociedade para esse tema. Como vai funcionar, doutora, na escola, que é um ponto estratégico para esse tipo de questão, um assunto bastante delicado, qual é o papel da escola, dos professores e também do educador? O papel da escola é imprescindível. Por quê? Porque a escola é a maior rede de atendimento da criança e do adolescente. É o serviço público em que mais há o contato com a criança e adolescente. Então, há a importância da capacitação de todas as pessoas da rede de educação para a identificação dos sinais, para essa escuta protegida. Esse papel é imprescindível. Ontem nós tivemos um evento grandioso no CTG Coxilha de Ronda, com os profissionais aqui do município, os professores, justamente com essa temática. E como que acontece, por parte do professor, do educador, a identificação desses sinais de um aluno?
Eu vou falar uma fala um pouco mais ampla, que é para a gente situar as pessoas que estão nos assistindo e a compreensão sobre o que é uma violência sexual. Porque nós partimos do pressuposto de uma violência sexual com contato físico, uma violência sexual que deixa marcas, mas a violência sexual ela não é apenas isso. A violência sexual e a exploração sexual de crianças e de adolescentes, ela pode se dar de uma forma presencial, e nesta forma presencial, com sinais da violência, ou seja, com marcas, uma conjunção carnal que cause lesão, uma outra situação de agressão que cause uma marca, uma lesão, uma situação de uma violência real, que é o que chamamos. E, ainda que sendo presencial, a violência sexual ela pode não deixar marcas. Então, há diversas formas de violência sexual, por exemplo, de contato físico, em que a pessoa não precisa estar despida, a pessoa pode estar vestida e ainda assim ser uma violência sexual. A pessoa pode ficar, a vítima, não ter nenhuma marca física, mas mesmo assim ela foi vítima de uma violência sexual presencial. Digamos que a violência sexual presencial ainda é a mais tradicional, com marcas, com consequências assim nítidas ou não. Mas nós precisamos ampliar o nosso espectro de conhecimento e de entendimento da violência sexual para pensar que a violência sexual ela pode ser não presencial. E nesses casos, a gente tem aquelas situações especialmente de rede social, de um estupro virtual, de constranger uma pessoa ou a se gravar, ou a se tocar, ou a encaminhar um conteúdo através de uma coação, de uma ameaça, ou em caso de criança, de um convencimento, em que a criança sequer se entende como vítima e sequer entende que aquela manifestação é equivocada, é errada, que ela está se colocando numa posição de vítima. Então, nós precisamos entender que a violência sexual, ela tem um espectro muito maior do que aquela do contato físico. Sim. E que, quando nós falamos em exploração sexual, nós estamos, é o Maio Laranja, é o mês de conscientização, é o mês de falarmos sobre isso, é o mês de levarmos esse conhecimento para as pessoas. O que é exploração sexual de crianças e adolescentes? É toda vez que houver um ganho. É equivocado, é errado nós falarmos a expressão prostituição infantil. Não existe prostituição infantil ou de adolescentes. Sim. O que existe é uma pessoa maior de idade que resolve vender o seu corpo. Isso é prostituição. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, o que se tem é uma exploração sexual. Por quê? Porque alguém está tendo um ganho com aquela exploração sexual da criança ou do adolescente. Essa exploração sexual, ela é tão grave quanto, nós precisamos ter este entendimento de que toda a violência sexual, seja ela presencial, seja ela com marca, seja ela sem marca, seja ela virtual, seja através de uma exploração de um ganho, toda a violência sexual, ela precisa receber primeiro a vítima a proteção e depois a pessoa que está cometendo este ato a responsabilização. Nós precisamos caminhar neste caminho, da proteção da vítima, em primeiro lugar, e da responsabilização do abusador em segundo, A importância, doutora Ana Paula, de quebrar esse silêncio, que eu acredito que seja a maior dificuldade, principalmente para uma criança, E a dificuldade, ela vem também, primeiro, da situação em que nem sempre a criança se vê como vítima. Em segundo, em se tratando de criança,
e de adolescente, a gente precisa ter a compreensão que essa situação da violência sexual, ela acontece num ambiente familiar ou social próximo. Então, assim, essa é a primeira consciência de que a situação é ou com algum sujeito, né, próximo à família ou da própria família. Então, a criança tem essa dificuldade do relato. Outra situação, e eu pergunto para os adultos com quem eu converso, né? Se eu fosse vítima de uma violência sexual, haveria essa facilidade de relatar e de contar? Não. E nós somos adultos, né? Então, maior dificuldade ainda para essa criança e para este adolescente. Por isso que é importantíssimo todos nós estarmos atentos aos sinais desta violência. Tanto familiares, como escola, como serviços, para ser a pessoa de confiança para quem essa criança vai relatar essa situação. Porque e muitas vezes, né, a criança também se sente culpada, como se a culpa pelo fato fosse dela, como se uma eventual responsabilização do agressor fosse culpa dela. A vítima é vítima. A vítima, em nenhuma circunstância, é culpada da violência sexual, né? A responsabilidade por aquela conduta é de quem praticou a conduta e não de quem foi vítima. Então, a violência sexual, ela é uma violência muito complexa. Em razão de todas essas circunstâncias, e isso demanda, assim, que nós estejamos, nós que eu digo, é toda a rede de proteção. E daí, quem é, então, a rede de proteção, né? A rede de proteção é toda aquela pessoa que vai atender uma criança e um adolescente no seu serviço. Então, toda esta pessoa, ela é uma rede de proteção. Se a criança for ter um atendimento médico no pronto-socorro do hospital, a enfermeira que atender aquela criança, o médico que atender aquela criança, ele é a rede de proteção. A professora lá do jardim de infância ou do pré, ou a professora do adolescente que começa a verificar alteração do comportamento, a criança aparece com manchas roxas, são sinais, nós somos a rede de proteção. Então, há necessidade dessa capacitação, desse entendimento, para que nós possamos responder adequadamente e proteger essa vítima. Doutora, a gente acompanha através da imprensa assim, que a maioria dos casos de abuso sexual ocorre dentro do lar, dentro da casa. Como lidar, como fazer essa denúncia quando é praticamente secreto dentro do lar? É a complexidade da violência doméstica. Sim, a grande maioria dos casos de violência sexual ocorrem no ambiente do lar ou no ambiente social próximo. Vizinhança, amigos, é neste contexto, né? É neste contexto que a violência acontece. O que é preciso, né? É preciso as famílias terem um entendimento da sua educação e da educação das crianças. E como eu falo isso, né? Do contexto dos toques, né? Do contexto da criança ter o entendimento de que se acontecer alguma coisa que foge à normalidade, ela identificar e saber que ela tem uma pessoa de confiança para falar sobre isso. Por exemplo, a cada faixa etária da criança, a cada nível de desenvolvimento, é possível que se oriente a criança neste sentido. Infelizmente, e muito infelizmente, nós temos situações de violência sexual com relação a crianças muito pequenas, não verbais, ou seja, a criança não consegue falar sobre isso. A responsabilidade dos pais, a responsabilidade dos adultos é o cuidado. E daí eu repito, a responsabilidade dos pais é o cuidado, ou seja, né?
Se você vai deixar o seu filho, bebê de 6 meses, de 1 ano, aos cuidados de uma terceira pessoa, quem é essa terceira pessoa? E qual é o nível de confiança que você tem nele? É sobre isso. Nesse padrão de violência, com relação a crianças muito pequenas, nós precisamos ter essa afirmação. É responsabilidade dos pais o cuidado e a atenção. A partir do momento em que a criança tem um grau de desenvolvimento, como eu digo, não precisa ser totalmente verbal, mas de entendimento, existem umas situações simples. Por exemplo, quem dá banho na criança? Quem é o responsável por acompanhar a criança? É sobre isso? É sobre o cuidado. Qualquer pessoa da vizinhança dá banho na criança? Sim. Como é o banho da criança? Quem acompanha? Quem é o responsável? Nós precisamos cuidar das nossas crianças. E aí tem uma outra situação. Conversar com a criança. Existem locais no corpo em que ninguém deve colocar a mão. Como eu explicava para as minhas filhas? Bebês pequenas, dentro do ouvido, ninguém pode botar a mão lá dentro do ouvido. Ninguém pode botar a mão no nariz, ninguém pode botar a mão no olho. Não pode. Também não pode colocar a mão aonde? Ou no banho, onde lava, quem é só a criança, a gente ensina as crianças a tomarem banho sozinhas e a gente ensina que nenhuma outra pessoa vai poder tocar nesse lugar. E que se acontecer, isso tem que ser revelado, isso tem que ser relatado. E nós precisamos confiar no que as crianças falam. Porque muitas e muitas vezes há um relato de violência sexual, de uma importunação, e qual é a resposta que vem do adulto? Ah, imagina que ele ia fazer isso. Tu tem certeza? Eu venho, doutora. É essa a resposta que vem do adulto, a criança vai se calar. Ela não vai falar. Porque a primeira compreensão é: foi culpa minha. A minha mãe não acredita em mim. É sobre isso que nós estamos falando. É uma violência absolutamente complexa. Então, nós adultos, primeiro, nós temos o dever de cuidado. E segundo, nós precisamos ensinar as nossas crianças a terem confiança em nós para, num sinal de violência, poder relatar. Porque se no primeiro sinal de violência há o relato, nós evitamos que essa violência possa seguir e tomar um caminho, né, cada vez mais grave. Eu venho de uma geração dos anos 60. Então, como a senhora falou, quando havia esses relatos, né, de abuso, exploração, só que não era, né, tão divulgado, as crianças eram até reprimidas, né, pelos próprios pais. Não, isso não pode, é o teu tio, é o teu primo, é o vizinho. Mas aí que está o problema, né? E isso ainda é uma realidade hoje. Infelizmente, nós temos situações em que há o descrédito da vítima. E esse é um grande tabu a ser quebrado na convivência familiar, nos atendimentos, no olhar para aquela criança e para aquele adolescente, né? E nisso existe uma ferramenta maravilhosa que se chama depoimento especial. E é importantíssimo falar sobre isso, por quê? Né? Porque hoje nós temos um caminho para ouvir a vítima em juízo que é muito mais célere, efetivo e protetivo. Porque isso que nós falamos agora, desse descrédito da vítima, isso nós chamamos de revitimização, que é quando a vítima, além de ter sido vítima da violência sexual, ela é vítima do descrédito, muitas vezes, da família, e era vítima daquela situação que hoje não ocorre mais, de ter que
prestar aquele relato várias vezes. Então fala para a mãe não acredita, mas aí lá um dia na escola a professora perguntava, contava para a professora, daí ia para a direção, falava para a diretora, daí chamavam o conselho, daí isso não existe mais. Não existe por quê? Porque hoje existe a lei da escuta protegida e a lei do depoimento especial. Então toda aquela criança que ela revelar, ou adolescente, que revelar a situação de abuso, por exemplo, ao professor, o caminho será a imediata notificação para a Polícia Civil com um pedido de produção antecipada de provas a ser realizado pelo Ministério Público, e essa criança, vítima, esse adolescente, vai ser ouvido lá no fórum com a intermediação de uma assistente social, num equipamento de áudio e vídeo de alta qualidade, em que o depoimento será tomado da maneira correta. E tomado da maneira correta é o quê? É o relato livre da criança ou do adolescente sobre o que aconteceu. Então a criança conta o que aconteceu. E qual é a situação? Vermos a criança ali, falando do jeitinho dela, com as palavras dela, muitas vezes se emocionando, chorando durante o relato e contando sobre isso, trouxe um índice de responsabilização a respeito dessas violências muito maior. Porque é acreditar naquele relato, é acreditar no que está sendo dito e visto, e é proteger aquela criança e aquele adolescente. É sobre isso. Então, nós tivemos sim, né, uma grande evolução. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que lembra a memória da menina Araceli, desde 1973. A história dessa menina, que levou ela a ser o foco, né, a ser essa figura do 18 de maio. É uma história trágica, é uma história que se encerra com a morte da vítima, né? É uma menina que foi sequestrada, e se diga uma menina de 8 anos, que foi sequestrada, que foi severamente violentada e que morreu em razão das violências que ela sofreu. Então essa lembrança é uma lembrança de dor, essa lembrança é uma lembrança de tristeza, que precisa nos movimentar para que essas situações não voltem a acontecer. Infelizmente, os acusados dessa violência não foram responsabilizados. Então, a origem do Maio Laranja é justamente para que todos nós possamos trabalhar para que essas situações jamais se repitam. Eu falo para as pessoas dos serviços, e falo com professores, e falo com pais, mas eu falo uma coisa que me deixa triste ainda, né? Que é a situação que nós precisamos entender que sim, que crianças e adolescentes são vítimas de violência, né? E que também são vítimas e terminam em óbito, em morte, em violências que não são verificadas, que os sinais não são vistos e que nós, enquanto proteção, não chegamos nessa vítima a tempo. Sim, né? Sim, as crianças são vítimas e nós temos, infelizmente, inclusive no nosso estado, né, outras situações de violência física, patrimonial, em que sim, nós temos crianças vítimas de homicídio, né? E negar essa realidade não vai ajudar, né? Sim. Negar essa realidade não vai ser positivo. Nós precisamos olhar para a tragédia completa dessa menina,
né? E olhar para outras tragédias que aconteceram para que elas não se repitam, que nós possamos, enquanto sociedade, enquanto famílias, enquanto serviços, estarmos atentos e fazermos o nosso melhor, para que a violência não chegue nessa situação extrema, que a gente possa atuar na proteção antes. E com relação a isso, nós temos instrumentos. Nós temos a lei da escuta protegida, nós temos a lei do depoimento especial, nós temos a lei Henri Borel. E o Henri Borel foi quem? Também foi uma vítima, né? Também foi uma vítima em que chegaram no hospital dizendo que ele caiu da cama e ele morreu. Né? Então, essas leis também vêm a colaborar, né? Vêm a trazer instrumentos, mas nós precisamos colocá-las na prática. Estamos conversando com a doutora Ana Paula Níquel, juíza da 2ª Vara da Comarca de Santiago, também do Juizado da Infância e da Juventude, falando sobre o Maio Laranja 2026, sempre no oferecimento do Sicredi, da BYD Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Bolé Mobilidade Urbana e Lavanderia Ponte Verde. Doutora, hoje nós temos um grande problema, já falamos inclusive, as redes sociais. Né? Porque muitas vezes acontece dentro do quarto, às vezes chaveado a porta do quarto, porque segundo as nossas crianças já e os adolescentes têm que ter a privacidade, cobram muito isso, a privacidade. Como os pais devem agir nessa situação diante das redes sociais? Excelente pergunta, né? Excelente pergunta. O que ocorre? Nós vemos de uma pandemia em que na pandemia nós liberamos os telefones celulares para crianças e adolescentes, porque era o que tínhamos e também nós, e eu falo nós enquanto pais, e daí eu me coloco aqui na posição de mãe, né? Nós enquanto pais não tínhamos a completa compreensão das consequências. Essa é uma verdade. Nós vínhamos, então, de uma geração ali de iniciação, de participação em redes sociais, enfim, 2018, 2019, e aí entrou a pandemia e a forma de comunicação dos nossos filhos também era o telefone celular. Então, hoje, o adolescente de 15 anos é aquela criança de 9 que teve o telefone celular disponibilizado na pandemia. E nós fizemos isso sem a noção das consequências. Hoje, os pais que têm filhos de 8, 9 anos precisam ter a consciência que nós não tivemos, porque foi tudo meio na experimentação. E sim, nós precisamos, enquanto pais, ter a consciência da necessidade da regulação e da observação da vida dos nossos filhos nas redes sociais, especialmente na infância e início da adolescência. Por quê? Porque a adolescência também é um caminhar para a vida adulta e nós também precisamos prepará-los para a vida adulta. Então, nós não podemos ter a mesma regra para a criança de 7 e para o adolescente de 17, né? São situações diferentes. Mas o que acontece? Para as crianças e o início da adolescência, há a necessidade de controle de conteúdos. Por quê? Porque a internet ela promove tudo, né? Todos os tipos de conteúdo. Nós temos agora a lei recente do ECA Digital, mas a lei é de ontem, como se diz, né? A lei de ontem está impondo às empresas de internet a questão de conteúdo, de identificação, e é importantíssimo que tenha essa responsabilização deste conglomerado econômico. Sim. Porque sim, para as empresas, redes sociais, empresas de internet, nós somos um conteúdo econômico. Nós não podemos ser ingênuos em pensar que não. E as crianças e adolescentes também são um conteúdo econômico. Eles ganham dinheiro com isso.
Sim, somos um conteúdo econômico. Então, sim, precisa ter essa atuação e responsabilidade das empresas. Mas, no outro plano, nós precisamos, enquanto pais, saber o que os nossos filhos estão fazendo. Isso é novo para nós? Sim, é. Né? Se eu tenho um filho de 8 anos que vai ir sozinho tomar um sorvete no calçadão, eu vou ensinar meu filho? Só atravessa na faixa de segurança, espera para ver se o carro passou, não fala com estranhos. Se tu achar alguma coisa esquisita, alguém estranho que chegar a falar contigo, entra na primeira farmácia, na primeira loja. É assim que nós conversamos e é assim que nós ensinamos. E isso também precisa acontecer na vida virtual. Porque nós temos essa diferença de vida real e vida virtual. Eles não têm. Nós precisamos falar com as crianças e ensinar de que pessoas mal intencionadas existem no mundo real e no mundo virtual. Que não é porque quem está falando contigo ali no Roblox, no joguinho, disse que tem 10 anos, efetivamente tenha. Esse é o problema, né? Este é o problema. E qual o jogo? Qual é o jogo que o meu filho joga? Qual é o jogo que a minha filha joga? Qual é a rede social que ele tem? Qual é o tempo que eu permito que ele fica? Com quem ele está conversando? Quando o adolescente tiver 17 anos, ele já deve ter 10 anos de ensinamento, né? É outro tipo de controle. Agora, com relação às crianças e ao início da adolescência, isso é importantíssimo porque nós estamos atravessando uma situação gravíssima de violência sexual de adolescentes em razão da vida virtual. O que acontece? Aqueles adolescentes que lá foram expostos precocemente a vídeos pornográficos, conteúdos sexuais, conteúdos de violência. Por que nós temos tanta notícia de estupro coletivo? Como assim? Né? Como assim? Nós precisamos entender que a criança e o adolescente ele é um ser humano em desenvolvimento. Ele não tem a mesma capacidade de entendimento de um cérebro já formado. Isso com relação aos limites, isso com relação às condutas. Se nós conversarmos com um adolescente, colocar todo mundo ali em cima do morro para descer de bicicleta e dizer, não vai dar nada, todo mundo consegue, vamos lá. Eles acham que todo mundo consegue, vamos lá, metade fica sem dente no final. Né? Por quê? Porque eles não pensam nas consequências, né? São adolescentes. E aí, muitas vezes, os pais olham lá a mocinha ou o rapaz, já estão com tamanho de adulto, já estão vestindo roupa de adulto, já estão se achando os adultos, e os pais param de orientar. Porque o que eu vou dizer? Ela quer ir. Ela quer ir, mas ela tem 14 anos, ela não tem que estar no barzinho aqui na frente do posto. Não é o quer ir, é a minha posição de dizer não é o teu lugar, não é para a tua idade, não é para o teu estágio de desenvolvimento. É ruim manter o não? Sim. É difícil? Sim. Né? Ninguém disse que era fácil criar filhos, eu acho que nunca foi. Mas se nós nos propomos na vida a ter filhos, é sobre isso. É sobre acompanhar, é sobre orientar, é sobre estar presente. Eu acho que é justamente isso, é estar presente não só na vida física, na vida virtual também. É saber sobre isso. E saber o que teu filho, ele se interessa pelo quê? Que tipo de conteúdo? Né? E a gente tem agora esse Red Pill. Red Pill é a porta de entrada para a violência sexual. Né? Como assim? Né? Nós estamos, aí eu penso assim, parece que estamos tão desenvolvidos e aí regredimos tanto. É uma regressão, não? Né? Então nós precisamos saber, a minha filha de 11, de 12, de 13, quais são os interesses? Eu tenho que saber, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu tenho que participar, né? Essa é a chave. Doutora Ana Paula, estamos chegando já ao final do nosso podcast. Vou deixar à vontade alguma outra informação sobre o Maio Laranja. Também gostaria só de deixar a sua mensagem, já que no próximo domingo nós estaremos comemorando o Dia das Mães.
Era tanto tempo, Já passou. era tanto tempo e já passou. Primeiro, né, com relação ao Maio Laranja, dizer que é responsabilidade de todos nós, né? Dizer que é responsabilidade de todos nós. Qualquer um de nós um dia pode ser a pessoa de confiança de uma criança ou de adolescente que vai chegar e vai relatar uma situação de violência. E que violência não é só aquela violência extrema, uma violência de estupro, que a violência sexual ela se dá de diversas formas. E a gente precisa estar atento a isso. Estar atento aos sinais das crianças, né? Estar atento aos sinais dos adolescentes, também enquanto família, aquela criança que alterou o comportamento, aquela criança que está com dificuldade de sono, que de repente ficou agressiva ou que está muito calada ou que está lá trancada dentro do quarto. Isso para todos os tipos de violência. Nós precisamos estar atentos. Essa que é a questão. Nós precisamos olhar para as nossas crianças, né? Eu digo para os pais, parem de olhar o Instagram e comecem a prestar atenção nos seus filhos. É sobre isso porque é por um período tão curto de tempo. A infância só tem 12 anos, nós podemos viver 90 anos, mas a infância é só 12 anos. Aí depois a gente vai ter mais 5 anos de adolescência, o período em que nós conseguimos exercer o nosso papel direto de pais, de cuidadores, é um período tão pequeno, porque depois o que um pai e uma mãe vai querer? Que o seu filho vá para a vida, vá viver a vida dele, ser feliz e construir a sua vida. Mas ninguém vai construir algo grandioso se não tiver raízes bem firmes, bem fortes, de amor, de cuidado, de proteção, né? Então é sobre isso. Nesse Dia das Mães, o que eu quero dizer para as mães que estão com filhos nesse estágio da vida, porque vai passar. Hoje tem 7, quando a gente vê tem 21. 21. Então, assim, ó, vai passar. Mas para quem tem filhos nesse estágio, que se este é o maior presente que uma pessoa pode receber nessa vida, né, que o faça com amor, com cuidado, pensando no seu filho, no seu bem-estar, que acompanhe, que seja presente na vida dos filhos, né? Isso demanda? É claro que demanda, né? É claro que demanda, mas é o caminho, né? É o caminho, assim, é realmente nós nos preocuparmos com a construção do ser humano que nos foi entregue nas mãos, né? E que, como se diz, que a gente possa descansar com a certeza do trabalho bem feito. Doutora Ana Paula Nick, o juízo da 2ª Vara do Comércio de Santiago, também do Juizado da Infância e da Juventude, queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite, a disponibilidade de estar aqui, e colocamos sempre nossos meios de comunicação aqui do Grupo NP Expresso à disposição. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite de vir poder falar sobre esse tema que é tão importante e que precisa, sim, né, ser conversado e, como eu disse, a imprensa é fundamental para que a gente possa conversar com a comunidade sobre isso. Muito obrigada. Chegamos ao final, então, de mais um podcast Nova Pauta, Estação NP, que tem o apoio do Sicredi, da BioID Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Bolé Mobilidade Urbana e Lavanderia Ponte Verde. Retornaremos na próxima sexta-feira. Bom dia, um abraço e o nosso carinho a todas as mães.